Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Amém? Hoje nós vamos ler ainda o livro de Gênesis. Vamos ler o capítulo 40, sabe? E eu fico feliz por a gente poder ter chegado aqui a 40 dias de leitura, sabe? E eu quero que você também tenha conseguido acompanhar esses 40 capítulos de leitura aqui do livro de Gênesis. Tá bom? Caso você esteja aqui no canal pela primeira vez e não viu os vídeos anteriores, volte aqui no canal e assista, para que você também possa entender o que está acontecendo nessa história. Sabe, essa história ela já foi narrada por diversos personagens. Então, caso você esteja vendo somente José, não lembre de nenhum dos outros personagens, volte aqui no canal para que você se familiarize com a história que o Senhor está escrevendo. Tá bom? E caso também não seja a sua primeira vez aqui, mas você não viu todos os vídeos, desses 40 você assistiu 5, 6 ou mais que isso, volte também no canal e veja os vídeos anteriores, para que você se familiarize com a palavra do Senhor. E hoje, mais uma vez, eu vou começar com uma oração, porque só o Espírito Santo pode nos iluminar, só o Espírito Santo pode criar amor no nosso coração pela palavra de Deus. Então hoje eu vou fazer essa oração mais um dia para que Ele toque em cada um que está lendo ou está ouvindo, mas está tentando se familiarizar com a palavra do Senhor de alguma forma. Tá bom? Então vamos lá. Pai, hoje aqui eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de mais um dia ler a Tua palavra, de mais um dia, Senhor, se conectar com o Senhor, que é a nossa direção, que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, Pai. Então, Senhor, hoje, em nome de Jesus, eu peço, nos traga entendimento dessa palavra, Senhor. Nos traga entendimento sobre esse capítulo, Senhor, para que nós venhamos realmente entender onde estão os nossos sonhos, o que estamos fazendo com ele, Pai. Porque ele não se torna real em nossas vidas, Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu peço, em nome de Jesus, nos dê entendimento. Amém. Amém? Então pegue a sua Bíblia aí, já estou com a minha aqui, e vamos junto para mais essa leitura do livro de Gênesis, capítulo 40, que diz assim: Algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do faraó ofenderam seu senhor, o rei do Egito. O faraó se enfureceu com os dois oficiais e os mandou para a prisão onde José estava, no palácio do capitão da guarda. Eles ficaram presos por um bom tempo, e o capitão da guarda os colocou sob a responsabilidade de José, para que cuidasse deles. Versículo 5. Certa noite, enquanto estavam presos, o copeiro e o padeiro tiveram cada um sonho, e cada sonho tinha o seu significado. Quando José os viu no dia seguinte, notou que os dois estavam perturbados e perguntou: Por que vocês estão preocupados? Eles responderam: Essa noite nós dois tivemos sonhos, mas ninguém sabe nos dizer o que significam. A interpretação dos sonhos vem de Deus, disse José. Contem-me o que sonharam. O chefe dos copeiros foi o primeiro a relatar seu sonho a José. Em meu sonho, vi na minha frente uma videira, disse ele. Versículo 10. Havia 3 ramos que começaram a brotar e florescer, e em pouco tempo produziram cachos de uva. Eu tinha na mão o copo do faraó. Tomei um dos cachos de uva, espremi o suco na taça e a coloquei na mão do faraó. José disse: Este
é o significado dos sonhos. Os 3 ramos representam 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó o elevará de volta ao seu cargo de chefe dos copeiros. Quando a situação estiver bem para você, peço que se lembre de mim. Fale de mim ao faraó, para que ele me tire deste lugar. Versículo 15. Pois fui trazido à força da minha terra natal, a terra dos hebreus, e agora estou nessa prisão, onde fui lançado sem motivo justo. Ao ouvir a interpretação favorável de José para o primeiro sonho, o chefe dos padeiros lhe disse: também tive um sonho. Nele havia 3 cestos de pães brancos empilhados sobre a minha cabeça. No cesto de cima havia pães e doces de todo tipo para o faraó, mas as aves vieram e comeram do cesto que estava sobre a minha cabeça. José lhe disse: este é o significado do sonho. Os 3 cestos também representam 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó pendurará sua cabeça em um poste, e as aves comerão sua carne. Versículo 20. 3 dias depois era o aniversário do faraó, e ele preparou um banquete para todos os seus oficiais e funcionários. Convocou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros para comparecerem à festa. Ele levou o chefe dos copeiros de volta ao seu cargo para que voltasse a entregar o copo ao faraó. Quanto ao chefe dos padeiros, mandou enforcá-lo, como José havia previsto ao interpretar o sonho dele. O chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. Amém? Então, esse foi o Gênesis capítulo 40, e eu esqueci de falar, mas nós lemos na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Amém? Então, agora chegou o momento que eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você pôde absorver, sabe? O que você entendeu, o que você extraiu desse texto. Sabe, aqui fala de sonhos e eu quero que você dê aqui a sua opinião sobre esse texto também. E caso você não tenha conseguido tirar nenhum dos pontos, eu vou deixar alguns aqui e eu quero que você dê o seu feedback sobre eles. Se faz sentido para você, se você consegue enxergar também dessa maneira ou não. Tá bom? Então, eu aguardo o seu feedback e está sendo muito bom ouvir o feedback que está sendo colocado aqui nos comentários. Sabe? Está sendo muito bom e eu peço que continue colocando. Sabe? Se você não entendeu muita coisa, coloque um amém, coloque um glória a Deus, mas coloque alguma coisa aqui no comentário para que a gente se familiarize e para que haja um relacionamento entre nós. Tá bom? Então, o primeiro ponto que eu marquei aqui é que sonhar qualquer um consegue, mas interpretar é necessário que venha do Senhor, que venha de Deus. A gente vê aqui que 2 pessoas sonharam na mesma noite, porém eles não conseguiam entender, eles não conseguiam saber o que fazer com aquele sonho. Sabe? E eles ficaram apavorados de uma tal forma que até José pôde perceber que eles não estavam bem ali, que eles estavam temerosos naquele dia. E aí José fala, ó, tá bom, para interpretar precisa vir do Senhor. A interpretação de sonhos vem de Deus, sabe? E é isso que nós precisamos entender, sabe? Se você tem um sonho, se você tem um sonho de conquistar algo, se você tem um sonho de se tornar uma pessoa diferente e não está conseguindo, é o Senhor que precisa te mostrar como fazer. É o Senhor que precisa te direcionar quais os passos precisam ser tomados. Sabe? Porque muitas vezes a gente pensa que o sonhar é somente um sonho noturno. Mas não. Muitas vezes a gente tem sonhos que permeiam, que a gente carrega
por toda uma vida. Sabe, nós só conseguiremos interpretar, só conseguiremos entender quando buscarmos essa direção, essa revelação no Senhor. Sabe, só o Senhor pode nos guiar, só o Senhor pode fazer com que realmente esses sonhos se concretizem. Sabe, então sonhar qualquer um pode, mas saber realmente a direção que devemos ir é necessário que venha do Senhor. Sabe, por que eles não conseguiam? Porque eles não tinham comunhão com Deus. Por que eles não conseguiam interpretar? Porque eles não ouviam Deus. Eles não sabiam quais eram os planos do Senhor. E José sabia. Então, por isso que ele conseguiu. Amém? Então, peça direção ao Senhor para que os seus sonhos se realizem, para que os seus sonhos se concretizem. Em nome de Jesus. Amém? E o outro que eu marquei aqui é que reconhecimento às vezes não vem. A gente deve fazer sempre esperando no Senhor. Quando José ele revela o sonho do copeiro, qual que foi o pedido de José para ele? José fala, ó, quando você estiver lá, se lembra de mim. Aí talvez a gente pense assim, mas já fazia muito tempo. Não, faziam 3 dias que José tinha feito esse pedido para ele. Faziam 3 dias que José tinha falado ao copeiro, ó, quando você estiver com Faraó, lembra de mim, porque eu tô aqui, eu vim para aqui sem querer, eles me trouxeram à força, eu sou hebreu, e também nessa prisão eu vim parar por um motivo injusto. Então José, ele tinha colocado as causas dele, que ele queria que o copeiro falasse ali para o Faraó, quando ele fosse novamente colocado no seu cargo. Mas só se passaram 3 dias, e o copeiro já havia esquecido. Sabe? Se passaram 3 dias e o copeiro já nem se lembrava mais de José. Então, nunca faça nada esperando retorno humano. Sabe? Espere sempre no tempo do Senhor. Espere sempre que o Senhor use aquela pessoa para te recompensar. Porque em muitos momentos a pessoa não vai lembrar. Sabe? Isso você pode ter feito hoje e amanhã talvez essa pessoa já tenha esquecido. Então, nunca faça nada esperando recompensa humana. E também não estou dizendo que o ser humano não possa te recompensar, que o ser humano não possa lembrar de você. Mas o que eu estou falando é que você nunca deve fazer esperando no ser humano. Tá bom? Então, esses foram os pontos que eu marquei. E agora eu quero que você deixe aqui o seu feedback, se fez sentido ou não para você esses pontos. Se fez sentido ou não, se você não consegue enxergar isso aqui nessa história de José. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. E não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje. Coloque na sua mente, eu quero ler a Bíblia hoje, não amanhã, hoje. Então fica com Deus e que o Senhor te abençoe e nos encontramos no próximo vídeo. Tá bom? Então fica com Deus e até a próxima. Voltei, estava esquecendo aqui, mas se você chegou até o final, não se esqueça, se inscreva nesse canal. Nós precisamos de mais inscritos aqui para que atinjamos mais pessoas, para que elas também se familiarizem com a palavra de Deus. Se você chegou até aqui, ative o sininho de notificações para que você não perca mais de nenhum dos nossos vídeos. Sabe, 5h30 da manhã, você tem o dia inteiro para você poder ver esse vídeo, para você poder ler um capítulo da Bíblia. Então ative o sininho, o alerta e só apague essa notificação quando você ler um capítulo da Bíblia. Sabe, e também dê um like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e envie para mais pessoas. E se você chegou até aqui e gostou, está começando a se familiarizar, começou a ler agora um capítulo todos os dias da Bíblia, mande para uma pessoa para que ela também tenha esse privilégio de todos os dias ler um capítulo pelo menos da Bíblia e se familiarizar com a palavra do Senhor. Então esse foi o vídeo de hoje, fica com Deus e que o Senhor te abençoe.